que uma pessoa que é nublados e que tá precisando, às vezes, de um conforto, assiste filmes de slasher e não é nem Halloween, consegue ficar tão viciada assim em Off-Campus. Não só tá viciada, como está cogitando ver uma terceira vez e comprar o segundo livro da série, mesmo com todas as pessoas dizendo que talvez não seja tão indicado, pra saber onde essa história termina. Precisei fazer uma engenharia reversa aqui na minha cabeça pra entender esse fragmentado. É realmente uma crise existencial, porque nunca aconteceu comigo na vida. E porra, não era pra ser assim. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de ser macabra, que gosta de gostar de coisas sombrias. Inclusive, uma das minhas coisas favoritas, um dos meus hobbies favoritos é botar medo no Matheus e fazer ele se questionar por que ele casou comigo quando eu começo a entrar no mundo de terror e falar que eu acho muito legal e que a história de terror XYZ aconteceu isso, foi muito irado, não sei o que, ele ficou me olhando com aquela cara de tipo assim, caralho, onde eu fui me meter? E eu acho que o clássico é pensar que é sobre os personagens, ou sobre a questão da amizade não tóxica, sobre como a masculinidade lá não é tóxica também, e enfim, tem todos esses aspectos e sim, eles são muito relevantes. Eu nunca assistiria uma série de romance ou qualquer outra que não tivesse essa abordagem, ou que pelo menos não fosse o completo oposto absurdo, mas meio que é sobre os personagens, só que não sobre a construção dele, mas mais sobre algumas características. E eu vou parar de enrolar e eu vou começar logo a falar de Off-Campus, porque a primeira coisa é a dinâmica meio High School Musical de todos, assim. E não é porque é um musical e tem lá a questão da música com a Hannah e tem o showcase lá dela, a competição, sei lá como é que eles chamam em português. Não é por isso. É porque em High School Musical existe uma dinâmica de dois mundos se colidindo. Odeio falar dessa forma, mas assim, dois mundos se misturando. O mundo das artes existe... Caralho, eu coloquei o short ao contrário. Existe o mundo das artes e existe o mundo do esporte e existe o mundo científico, nerd, não sei, o mundo da Gabriela. Me lembrou muito High School Musical e assim, nossa, eu era muito viciada, eu tinha DVDs e CDs dessa saga, assim, inclusive até hoje às vezes eu ouço a trilha sonora pra trabalhar. Mas é muito High School Musical da parte deles ter esse mundo do hockey e o mundo da música, das artes, se chocando também. E uma coisa que eu fui pensando com os meus botões aqui e que eu acho muito foda, não só em High School Musical, não só em Off-Campus, mas em qualquer outra coisa que tenha essa vibe de pessoas evoluindo porque o mundo dela está se chocando com uma outra crença, com uma outra vivência, com outras experiências de outras pessoas. Bicho, eu acho isso muito foda, muito foda. Tipo quando a Hannah confronta o Garrett e ela fala sobre como o hockey é um esporte muito violento e que ela não gosta, eles não reprimem a parada de se bater um no outro e etc. E você vê o Garrett ativamente, tipo, mexendo os botõezinhos dele, pensando e conectando com toda a vivência dele, com todo o histórico dele, com a história de... E, tipo, dentro da bolha dele não tem muito quem faça isso. Então, eu acho isso muito bonito. Ou quando o Garrett ajuda a Hannah e eles estão no telefone e ele fala pra ela que é a fodona deles dois, dela e do Justin, no caso, né? E que ele fala que ela é foda e ela sabe o que ela tá fazendo, é só ser ela e tal. E aí ela fala, tipo assim, thanks, coach. Me colocando ela pra cima. E porra, né? Porque às vezes tudo que a gente precisa é um homem hétero, esportista, passando a confiança dele, ensinando a gente como ser confiante, né? Porque quem mais teria um tipo de confiança dessa? São os caras do rock e os artistas sendo influenciados um pelo outro. E assim, eu não consigo não achar isso foda demais. Porque existe esse lado do ser humaninho de não querer gostar de mudança, de querer que as coisas continuem do jeito. Nem sempre, mas às vezes como o Sheldon Cooper, sabe? E eu tendo a achar que quando você encontra uma pessoa que você quer estar junto e ela é diferente, essas mudanças elas acontecem mais naturalmente e você evolui como pessoa e ao mesmo tempo muda a sua perspectiva de vida exatamente onde você precisava ou até onde você não precisava, mas alguma coisa te agrega porque é aquele cruzamento de assuntos ou coisas, vivências que você não teve. E cara, eu acho isso bonito pra caralho, sabe? Tipo, eu acho que essa deve ser a parte mais romântica da minha personalidade, eu deveria dizer, que é mais romântica até, tipo, para com a vida e não com uma pessoa específica. Apesar de eu, né, ter o Matheus, enfim. É você ver alguma coisa que
se torna de repente inevitável e a sua cabeça simplesmente é obrigada a virar uma chave. Literalmente Amores Improváveis, como já diria o nome da série. E eu acho que esse é um dos aspectos de livros que eu aprecio muito, não necessariamente só em romance, mas quando você tem dois personagens e esses dois personagens precisam evoluir, passar por algum obstáculo, eles têm um problema e eles precisam resolver, o que é tipo assim, clássico, né, de livros. Eu acho que é muito gostoso ver isso acontecendo desta forma, especificamente, com esses mundos se colidindo. E a minha parte favorita, que é, tipo, pra mim, o ápice desse ponto, é quando tem o episódio do Thanksgiving. Você tem o Tucker pirando lá pra cozinhar comida pra todo mundo e mais pessoas vão chegando e algumas pessoas do teatro, né, que são mais do mundo da Hannah, e ele abraça todo mundo e aí todo mundo aí ele acaba queimando o peru de Natal e eles acabam jogando rock com o peru e, tipo, tem pessoas ali que nem sabem chutar o disquete lá do rock e eles estão jogando e aí tem o garoto sentado no gelo lendo Adoráveis Mulheres. Cara, aquilo ali é tipo assim, juro, o meu episódio favorito da série inteira. Me fez apreciar muito esse mudar e ser mudado e que só aconteceria dentro dessas situações, dessas circunstâncias, com essas pessoas, com esses eventos, etc. Tem outra coisa nesse episódio que é o meu segundo ponto e que eu acho que esse episódio representa bem essa parte dos mundos se chocando e também da energia de sitcom, que é o meu segundo ponto, que tipo assim, cara, eu nasci e criada com sitcoms. Friends, How I Met Your Mother, Brooklyn Nine-Nine. Agora eu esqueci outras, mas enfim. E eu vivo e respiro Modern Family. E eu sou viciada a ponto de assistir elas uma encaixadas na outra, e eu assisto elas tipo 10, 15 vezes. O Matheus odeia. Ele já não aguenta mais ouvir a Glória berrar, começa a ficar irritado com o Nick de New Girl. Enfim, ele tem uma questão, acho que se ele pegou um trauma com sitcoms comigo. E é nesse nível. Esse é o meu nível. E uma coisa que eu amo em assistir sitcom é seguir aqueles personagens que eu gosto tanto e que eu me sinto confortável e que vivem naquele ambiente específico. E não é um romance, não é um drama, é a vida como ela é. Literalmente tá acho que no DNA do estilo de série, que é situações cotidianas que aqueles personagens vivem. E eu amo isso. Eu acho que é passar pelos problemas da vida. Modern Family também é muito bom nisso. Passar pelos problemas na vida e a vida não ser uma tragédia. Tipo, a vida tem uma tragédia, mas ela não é uma tragédia. E isso foi um ponto de discussão aqui, porque o Matheus me veio me perguntar: tá, mas qual é a diferença entre uma série de comédia e uma sitcom? E assim, eu vou colocar em algum lugar aqui, mas a grande diferença é que uma sitcom é literalmente isso. São episódios pequenos, esse formatinho, né? São episódios pequenos, com os mesmos personagens, o cenário é o mesmo, e você vai vendo situações cotidianas mudar e normalmente começa e termina no mesmo episódio toda a evolução deles. Numa série de comédia é diferente, porque você pode ter uma evolução maior, uma evolução com início, meio e fim espalhado, enfim, não precisa ser situação cotidiana. Então, é óbvio, Off Campus é uma série de comédia romântica, eu diria. Tem um arco, entendeu? Tem um arco dos personagens, tem um início, meio, fim mais longo. Não são situações específicas em cada episódio onde o que muda é a situação e não, né? Enfim, tudo o resto. Eu sei que não é. Mas eu não consigo afastar a energia que a série carrega, porque o que me pega é que é uma série de romance, mas ela não é dramalhona. E ela tem essas coisinhas da vida, assim, de conhecer uma pessoa que, tipo a Ali, que conhece o Dean, ela gosta dele, mas ela tem medo de, né, tipo, machucar as pessoas e de ser uma pessoa que não consegue ficar fora de um relacionamento, então ela vai lá e ela fica com outro cara. Ou então a Hannah, que ela tem essa questão com ela também, e ela tem trava e ela tá, tipo, passando isso, e apesar dessa parte da série, ela pra mim não é tratada em nenhum momento como um dramalhão, que inclusive outras séries são, tipo assim, tem muito menos peso e assuntos delicados e muito mais drama do que como essa série aborda as paradas. Coisas, às vezes, que são uns dramas que são desnecessários, tipo, duas pessoas que deveriam estar juntas desde o começo, mas que elas só não estão porque alguém falou alguma coisa que poderia ser 100% evitado. É tipo uma falha de comunicação que pra mim não deveria acontecer. Existem muitas falhas de comunicação, mas as que são representadas pra mim são tipo assim, muitos assuntos delicados nessa série. E eu mesmo assim não acho que foi um dramalhão. É uma forma muito não é calma, mas é
confortável de assistir a evolução de coisas que acontecem na vida, que são sérias, que são, sabe, importantes, e mesmo assim elas não são uma tragédia, mesmo assim elas não são, sabe, e que me lembra muito esse conforto e essa energia de assistir uma sitcom. Eu achei isso tão bizarro que eu me peguei pesquisando no Google livros que têm energia de sitcom pra eu ler, sabe? Assim, porque eu achei que essa era a energia que eu queria. E eu nunca tinha lido um livro com essa dinâmica. E uma coisa que eu acho interessante nisso é que, assim, a vida tem os problemas dela. Existem muitas coisas ruins, mas existem muitas coisas boas. E como a gente enxerga e como a gente lida é muito também pautado em como a gente absorve o que a gente se cerca. E, inclusive, eu vi um vídeo de uma menina esses dias falando sobre como ver muito true crime afeta muito a nossa saúde mental. E é muito isso, assim, tipo, quando eu assisto true crime, eu sempre fico meio assim, caralho, a vida é uma merda, eu tenho medo de andar na esquina, tem um assassino no meu prédio, tá ligado? É tipo, isso. Quando eu assisto as sitcoms, e mesmo quando acontecem coisas ruins, eu sinto que dá pra viver. Eu não tenho medo do meu próximo passo. Eu fico tranquila, a vida é boa, a vida é leve, divertida. Mas ela não é uma vida sem acontecimentos, entendeu? O Marshall perde o pai, em Modern Family também eles vão perdendo os pais, né? Enfim. E eu me vi, então, querendo seguir eternamente o Tucker, o Logan, a Ali, a Hannah e o Garrett. Eu quero ver, por exemplo, o Garrett se sentindo acolhido na família da Hannah e tendo pessoas que se orgulham dele, que, né, de uma forma saudável e não, né? Enfim, eu quero ver a Ali encontrar o amor e superar essas questões que ela tem com o relacionamento, porque é uma dificuldade, e realmente tem pessoas que têm dificuldade de ficar fora de relacionamento. Eu quero ver o Tucker, cara. Eu quero ver o Tucker conseguindo fazer alguma coisa fora do rock com a comida dele. Foda-se. Eu não sei nem se isso tá no livro dele, eu não recebi nenhum spoiler, eu nunca vi nada sobre ele, mas pra mim, ele tem que ter um arco onde ele acha o amor dele, mas ele também se encontra na cozinha de alguma forma, entendeu? Eu quero ver onde eles vão parar, eu quero ver o que vai acontecer com a vida deles. E o meu terceiro ponto, ele tem mais a ver até com o momento momentâneo que eu tô... Com o momento momentâneo. Com o momento que eu tô vivendo agora. O terceiro ponto tem mais a ver com esse momento que eu tô vivendo agora, que é estar longe da família. Porque ver eles nessa dinâmica de found family, que inclusive eu descobri que isso é uma... trope, eu não sei como é que vocês falam. Essa trope de found family, ela é algo muito novo pra mim. E eu nunca tinha assistido Friends ou How I Met Your Mother, por exemplo, com os olhos de uma pessoa que sente essa necessidade. Foram sempre com olhos do tipo assim, putz, eu não tenho este tipo de amizade, sou uma mulher sozinha, triste, desmilinguida, que merda, entendeu? E agora que eu moro longe da minha família, eu senti pela primeira vez uma necessidade de ter uma rede de apoio, de ter relações mais parecidas, mais íntimas, mais frequentes com como eu tenho com a minha família, só que de longe, né? O fato deles estarem ali na faculdade dele, convivendo, eles vão no jogo um do outro, né? Tipo, né, no caso, as pessoas da arte, a Hannah e a Ali vão nos jogos. Acho que a Ali não vai nos jogos, mas enfim, a Hannah vai nos jogos, eles vão assistir o showcase dela, ela vai lá comer na casa deles, eles passam Thanksgiving juntos e tem toda essa questão das relações que surgem de momentos onde você tá mais isolado e tal. E isso não é um aspecto só de sitcoms. Tem a série Bones, por exemplo, que eu amo, eu acabei de terminar de assistir ela. E você tem lá esse mundo meio esquisito, né? Não esquisito, mas assim, é um true crime da vida. E você vê, né, as pessoas que trabalham naquele laboratório e que trabalham no FBI, que depois eles começam a trabalhar juntos, todas essas pessoas criando a dinâmica delas, todas elas, cada uma delas tem uma família, mas elas criam ali a relação delas de família. E não quero entrar nesse aspecto de trabalho é família, CLT, empresa falando que a empresa é uma família, enfim. Não é esse aspecto. Porque tem pessoas realmente, às vezes, e grupos de pessoas que você se encontra e você cria ligações. Eu tenho um grupo de trabalho, um dos únicos grupos de trabalho que eu tenho, que eles são meus amigos até hoje, que realmente, se eu pudesse, eu trabalhava com eles pro resto da minha vida, mas não só isso, como eu morava perto deles, eu vivia com eles, eu fazia tudo com eles. Entendeu? Só que eles não estão onde eu tô agora. E a grande questão é essa trope, ela não é uma coisa específica de romance, ela não é uma coisa específica de comédia, ela é uma coisa que pra mim dá pra
perpassar de várias formas e você imprimir essa sensação gostosa de amigos juntos convivendo no mundinho deles, sabe? E Bones é um ótimo exemplo disso, porque eles fazem exatamente isso. No mundinho deles, perturbado por várias pessoas sendo mortas, assassinadas e etc., ainda assim eles já acabam o dia e vão lá jantar um na casa do outro, e tem filhos que brincam juntos e etc. E eu chuto dizer que muitas mulheres adultas devem sofrer com isso. Não é possível que só eu vivo intensamente pelos meus personagens favoritos. Mas enfim, esses foram os meus 3 pontos sobre Off-Campus. E eu acho que tem outros pontos aqui, como eles conseguiram equilibrar muito bem o clichê, que eu acho que tem muitas coisas clichês, principalmente de diálogo ali, com reações não clichês. Como a Ellie não ficar puta com a Hannah quando ela descobre, né, sobre a amiga ser realmente, na verdade, a Hannah de verdade. O Garrett não ficar puto quando a Hannah não responde e não vai no jogo dele. E eu fiquei muito sério esperando que ele fosse, tipo, berrar com ela e ficar muito puto com ela. E ele não fez isso. Então tem umas reações ali que se destacam e que eu gostei muito, que tem muito a ver com essa parada da amizade não tóxica, da masculinidade não tóxica. Eu falei certo dessa vez. Isso foi um aspecto muito importante pra mim, porque normalmente em romances, todos os que eu já assisti, porque assim, eu sempre assisto romance. Eu falei que eu sou uma pessoa sombria e macabra, que eu gosto de ser e tal, mas eu sempre acabo assistindo romance por um motivo diferente. Ou é porque tem algum mistério, tipo Bridgerton desde o começo, e aí depois eu acabo gostando dos personagens e fico, ou qual é aquele filme de comédia romântica também antigo, que as mulheres trocam de casa? Eu esqueci o nome. Eu assisto muito esse filme, eu gosto muito, assisto todo Natal, inclusive, por causa da ambientação, porque eu acho acolhedor, porque eu acho gostoso. Não tem nada a ver com romance. Nunca é por causa do romance em si. Eu realmente não sou uma pessoa romântica. Desculpa, Matheus. Ele também não é romântico, então foda-se. Esqueci porque eu tava falando isso, e eu acho que eu tava falando isso porque normalmente eu assisto por esses outros motivos, e toda vez que eu assisto eu fico tipo assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais ver essas pessoas falando merda atrás de merda, fazendo merda atrás de merda, não precisava ser assim, estou cansada. E muitas vezes eu, tipo assim, ignoro a cena, vou fazer outra coisa, e aí depois eu volto pra uma cena que, tipo, não me faz contorcer inteira por dentro. E Off-Campus definitivamente não foi assim, então um ponto importante. Mas eu acho que esse é um ponto mais, eu já vi muitas pessoas falando, assim como dos personagens, que apesar de sim ser verdade, os personagens, porra, eu me apaixonei por eles, principalmente pelo Tucker, pelo Logan, pela Ellie. Eu cheguei a fazer uma engenharia reversa do personagem especificamente pra saber por que eu gostei tanto deles. E, enfim, isso é outro papo completamente diferente inteiro e, enfim, poderia ficar horas falando sobre esses personagens. Mas é isso, né? Enquanto filmes de comédia romântica ou romances em si continuarem enfiando dinâmicas familiares que eu acho interessantes, ou personagens que têm questões pessoais e desafios que nem os meus, ou então algum mistério da vida, eu vou continuar assistindo eles, querendo passar todas as cenas de romance, porque eu realmente odeio, principalmente os diálogos clichês. É isso, acho que a minha personalidade aqui, meio dividida, vai ter que ver com o fato de que eu, infelizmente, agora gosto de Off-Campus, porque pra mim ela é uma série de sitcom. Foda-se, me odeiem. Me odeiem, discutam comigo, briguem comigo, mas pra mim ela é uma série de sitcom com uma pitada de romance. E porra, sério, um desabafo como escritora agora, que eu realmente me apaixonei muito pelos personagens. Espero que na minha evolução aí, conforme eu for aprendendo a evoluir, escrevendo mais e mais, eu consiga me apaixonar pelos meus personagens, assim como eu me apaixonei por eles, cara. Inacreditável. Realmente, criar personagens é uma arte. É uma arte. E assim, eu tô tentando. E eu tô conseguindo também. Em breve. É isso que eu tinha pra falar sobre esses meus queridos. Obrigada por assistir até o final. Se você se identificou e você também não curte romances e também tá viciado em Off-Campus ou qualquer outra comédia romântica ou romance aí da vida, me conta aqui embaixo o motivo pelo qual você ficou tão viciado, se é que você sabe. E se você não souber, me conta se você se identificou com algum dos meus motivos e por que não? Discute comigo. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida. Se você quer me ver mais, me segue. E se você não me conhece, oi, eu sou Madu, eu sou uma escritora, eu tô começando. Eu tô me entendendo com a arte da escrita. E se você quiser ler algum dos meus contos, algum dia em breve eu vou publicar eles no meu Substack, o link vai estar aqui embaixo. Se inscreve, porque às vezes eu escrevo umas crônicas por lá também. Mas é isso, eu vou ficar por aqui tentando aplicar essa engenharia reversa nos meus personagens e tentando decidir se eu compro o segundo livro ou não, o que é um pensamento mais assustador que qualquer tipo de terror. Gastar dinheiro com um livro de romance que provavelmente eu não vou gostar. Um beijo, um queijo, sem lactose e até o próximo vídeo.